as disposições da Lei Municipal 849/2009, declaro aberta a presente sessão solene em celebração ao Dia do Emancipacionista. Convido para compor a mesa dos trabalhos o vice-prefeito Marcelo Heleno Vilares, os vereadores constituintes Antônio de Jesus Henrique, Antônio Rodrigues Filho, Sérgio e Sérgio Pastore. Peço a todos que se levantem para apreciarmos a execução do hino nacional e em seguida do hino municipal.
Antes de começarmos a darmos andamento na sessão, pedir um minuto de silêncio em homenagem à dona Norma Manzoni. Com a palavra, vereador Neguira. Dona Norma, presidente, foi a primeira professora do agrupamento aqui da escola aqui de Bertioga, e hoje a missa é de 7º dia, estamos na igreja católica aqui de Bertioga, e algumas pessoas que estão junto no evento estão não podendo vir para cá, presidente. Passo a palavra ao mestre de cerimônia para a condução dos trabalhos. Boa noite a todos, fiquem à vontade. É uma sessão solene, uma sessão festiva que fala sobre a emancipação da nossa cidade. A história da emancipação da nossa cidade é repleta de personagens importantes, pessoas que ousaram sonhar com a ideia de uma cidade independente e livre. Alguns dedicaram sua vida quase que integralmente para realizar esse sonho. Muitos sofreram represálias e perseguições. Alguns até perderam seus empregos. Outros quase não viam suas famílias. E tudo isso em nome de um bem comum, a emancipação de Bertioga. Fazendo uma pequena viagem no tempo, encontramos uma Bertioga que era apenas um pequeno distrito de Santos. E chegando em meados dos anos 50, encontramos um primeiro despertar do sonho de emancipação, quando um grupo de pessoas levantou pela primeira vez a bandeira da emancipação. Era o nascimento do primeiro movimento emancipacionista. Porém, este plebiscito de 7 de dezembro de 1958, promovido por Epifânio Batista, o Faninho, Aldo Enos de Moraes e Laureano Dias, dentre outras pessoas, foi considerado precipitado pela maioria da população, que, sem contar com o mínimo de infraestrutura, achava que ainda não era a hora de Bertioga caminhar sozinho. E assim, dos 256 votos computados à época, 163 foram contra a emancipação. Passando-se os anos, algumas melhorias foram surgindo no distrito. Oportunidade em que o movimento pró-emancipação tomou corpo, voltando a espalhar as ideias de liberdade entre a população. E para fortalecer o movimento, foi lançado em 1979 o jornal Notícias de Bertioga. Apesar dessa animação em torno da ideia emancipacionista, o movimento só foi retomado em 1982 pelo comerciante José Flávio Romero, o corretor de imóveis Pacheco Ferreira de Sá e Paulo Reis, que encabeçaram um abaixo-assinado com 100 assinaturas a favor da criação do município, que teve a consulta negada, pois na época Santos era considerada área de segurança nacional. E somente no dia 13 de fevereiro de 1985 é que veio a ser fundada a Sociedade Movimento de Autonomia e Emancipação de Bertioga. Dela fazendo parte as pessoas que já vinham há um bom período trabalhando junto à população, conscientizando o povo da importância da sua autonomia. Licurgo Mazzoni presidia
presidia a comissão, além de Jerônimo Lobato, Antônio Duarte e Antônio Gentílio Purita, vice-presidentes, Pécio Dias Pinto e Abelardo de Araújo Barros, primeiro e segundo tesoureiros, Eunice Olsen Lobato e Irene Vaz Pinto Lira, primeira e segunda secretárias. E ainda um conselho deliberativo composto por José Nunes Viveiros, Carlos Sérgio dos Santos, Maria Isabel Rodrigues da Silva, entre outros, sendo esta comissão coordenada por Rubens Pussetti. Após cansativas viagens a São Paulo e a Brasília, e inúmeros contatos com deputados e simpatizantes do IDEAL, o plebiscito foi marcado para o dia 5 de novembro de 1990, mas foi suspenso por conta de uma liminar. Finalmente, e apesar de tantos obstáculos, foi possível marcar a data para o plebiscito que decidiria o futuro de nossa cidade. E além das dificuldades naturais que envolveram esses processos, devemos ainda somar a eles o descontentamento da administração santista, que não mediu esforços para impedir a separação do distrito. Dentre as tentativas, destacamos a exigência de participação dos eleitores de Santos no nosso plebiscito, e até mesmo a alteração dos limites territoriais de nossa cidade. Entretanto, a população de Bertioga encontrava-se completamente envolvida no processo de autonomia, demonstrando publicamente a insatisfação com a administração santista, com o enterro simbólico da prefeita à época. Com persistência, perseverança e muita esperança por parte dos organizadores do movimento, finalmente, no dia 19 de maio de 1991, a população compareceu às urnas e conquistou o direito de transformar Bertioga em município. No ano seguinte, com a realização das primeiras eleições, a cidade consolidou a tão sonhada autonomia, elegendo seu primeiro prefeito como vice e seus vereadores constituintes. Com a criação do Dia do Emancipacionista, a cada ano, celebramos esta data com muita alegria. Além de todos que estiveram intimamente ligados ao movimento de autonomia, também prestamos nossas homenagens às pessoas que não registraram seu nome na história, mas que, saindo de suas casas e votando pela emancipação de Bertioga, foram imprescindíveis para a criação do novo município. Hoje, passados 31 anos do Dia do Sim, homenageamos nosso antigo recanto de pescadores, que se transformou em nosso lar. E a melhor forma de fazer isso é contar um pouco de sua história, particularidades de algumas das pessoas que estiveram à frente do movimento, no intuito de não deixarmos esse importante capítulo da nossa história cair no esquecimento. Vamos assistir agora um vídeo. Gostaria de convidar o ex-vereador Renatinho para compor a mesa. Durante muitos anos, Bertioga foi apenas um núcleo de pescadores. Era um distrito de Santos, que não recebia a mesma atenção da famosa cidade, conhecida mundialmente pelo porco e pelo rei do futebol. Bertioga se resumia a um povoado nas proximidades do Pier da Barca, conhecido por Vila de Bertioga. Até a abertura das estradas de Bertioga e Rio Santos, o único meio de transporte que ligava Bertioga ao resto do mundo eram as embarcações que realizavam a travessia do canal, que levavam bertioguenses para Santos e Guarujá. Passam-se os anos, o SESC implanta sua unidade em Bertioga. O projeto Riviera de São Lourenço dá os primeiros passos rumo ao empreendimento que conhecemos hoje. Bertioga caminhava rumo a uma nova etapa. A população crescia, o comércio se expandia e a cada temporada mais turistas procuravam a região. Com o advento da Constituinte,
articuladores se reúnem e reavivam as ideias separatistas remanescentes de 1958, representadas na pessoa de Aldo Enos de Moraes. O movimento tomava as ruas. Até os jornais da época faziam circular matérias especiais sobre Bertioga. Em 1985, foi criado o movimento pró-emancipação de autonomia de Bertioga, presidido por Licurgo Mazzoni, além de Jerônimo Lobato. Antônio Duarte e Antônio Gentil Purita, vice-presidente. Pércio Dias Pinto, primeiro tesoureiro. Abelardo de Araújo Barros, segundo tesoureiro. Eunice Olsen Lobato, primeira secretária. Irene Vaz Pinto Lira, segunda secretária. E um conselho deliberativo composto por José Nunes Ribeiro, Carlos Sérgio dos Santos, Maria Isabel Rodrigues da Silva, entre outros. Ao consolidar as atividades, o movimento ganhava força e apoio popular, com o apoio de Sérgio Pastore. O movimento ganhava os campos de futebol, com a Selecim. Personalidades políticas como Orestes Quercia, Rubens Lara, Ademar de Barros Filho, Afif Domingos, Humberto Lucena, o ex-presidente Lula, dentre outros, também apoiavam o movimento, que encontrou seu grande defensor, o deputado estadual Maurício Najar. A administração santista, recebendo um desfecho inevitável, tenta alterar os limites territoriais de Bertioga, felizmente sem sucesso. A carreata histórica toma conta das principais ruas da cidade, e no dia 19 de maio de 1991, o Dia do Sim foi uma verdadeira festa, transformando o sonho de autonomia em realidade. A imprensa já articulava em charges os prováveis futuros candidatos. Bertioga iniciava um novo capítulo da sua história. Bertioga tinha então o desafio de se consolidar como um novo município. O primeiro passo era a eleição do primeiro prefeito e dos vereadores constituintes. A Câmara funcionava no escritório cedido pelo arquiteto Mauro Orlandini, no entorno do Forte São João. E por falta de espaço, as sessões eram realizadas na Escola de Bueno, onde hoje é a Casa da Cultura. 19 de maio de 2022, Bertioga completa 31 anos de emancipação político-administrativa. Parabéns à nossa querida cidade de Bertioga. Passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Bertioga, vereador Carlos Ticianelli. Obrigado, Guimarães. Agradecer por você conduzir tão bem a parte que você vozeirão do doutor. Obrigado. Passo a palavra ao vice-prefeito Marcelo Vilares e em seguida aos vereadores que quiserem se manifestar e também depois a palavra aos emancipacionistas e aos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Deixo meus cumprimentos aqui a todos os vereadores. Cumprimentar aqui também sempre vereadores, constituintes, Sérgio Pastore, Toninho Rodrigues, vereador Gordo, Antônio Jesus, também o amigo Renatinho, ex-vereador. Trago aqui um abraço, presidente, do prefeito Caio Mateus, que hoje a agenda foi cumprida desde cedo, onde vereadores acompanharam desde cedinho aí grandes obras aí vindo na nossa cidade, e hoje em vários bairros aí se estendeu até a noite a sua agenda, e eu vim aqui representá-lo e mandando um grande abraço a todos aqui. Parabéns a essa casa, uma justa homenagem. Acho que todo mês de aniversário da nossa Bertioga temos que fazer menção sim aos emancipacionistas, a esses desbravadores, a esses heróis, pelo combate, pela luta. Então, todos os anos precisamos sim mostrar para as próximas gerações, lembrar desses grandes combatentes, né, Sérgio? Foi uma luta, né? E a gente hoje fica feliz de a nossa cidade aí prosperar,
uma cidade linda, maravilhosa, com suas belezas naturais, que vem aí se desenvolvendo com todas as ações do bertioguense. Então, parabéns a todos esses heróis, parabéns aos emancipacionistas, aqueles que agiram diretamente e também aqueles que agiram indiretamente. Então, parabéns a essa casa, a Casa do Povo, que reconhece aí esses heróis dessa casa, que representa toda a população de Bertioga. Com certeza aí, vereador Ney também, que sempre teve a sua luta aí, para sempre preservar, né? A cada ano aí, lembrar, não deixar cair nunca no esquecimento. Então, parabéns a todos e boa noite. Bom, antes de dar continuidade e passar a palavra para os vereadores, eu não podia deixar de compartilhar esse momento com ele, que é o meu vice-presidente, meu parceiro aí de luta. Lógico que todos os vereadores são, mas é o cara que está aqui levantando a bola quando dá para mim, ele primeiro levanta e chuta pro gol. Eu gostaria de te convidar, vice-presidente, assume a presidência para o andamento dos trabalhos. Ele que é filho de emancipador, né? Ele também estava lá. Só registrando, presidente, eu não sou filho de emancipador, a Milene é filha de emancipador, eu fiz parte do processo de emancipação. Eu participei de diversas reuniões, assinei o livro e tudo. Então... Já brigava com ele, ele não ia deixar passar em branco. Realmente é um dia muito importante, é um mês de comemoração. Na verdade, iniciamos em 19 de maio nas festividades, e é um dia muito importante. Eu participei desse processo de emancipação. Hoje, nós semana comemorando os 31 anos de emancipação de Bertioga, mas para chegar onde chegamos, diversos emancipadores foram perseguidos nos seus comércios, quando faziam reuniões, a fiscalização vinha e enchia o saco. Tínhamos o caso do Pércio Dias Pinto, que fazia reuniões lá na sorveteria, e o pessoal da vigilância sanitária ia lá, multava, fechava, perseguia, porque Santos não queria perder Bertioga, queria manter Bertioga como distrito de Santos. Então as pessoas que estavam à frente do processo de emancipação foram perseguidos. Também tinha o caso do Liburgo Mascone, tinha a viga mestra, depósito de material de construção, e também perseguido, multado diversas vezes, para tentar segurar esse processo de emancipação. Nosso querido Jerônimo Lobato, e o ministro fez uma cirurgia hoje. O Jerônimo voltou agora do hospital, mandou mensagem. Na verdade, a Donice ia participar, mas não estava muito bem, acabou não podendo vir. Existia uma serralheria e foram multados diversas vezes, fecharam a serralheria, porque eles encamparam o processo, esse processo de emancipação, as reuniões. Então sempre tinha dificuldade aonde ia fazer reunião, porque onde fazia reunião, a bomba explodia. A fiscalização ia, multava o comércio, fechava. E nós tínhamos uma situação do Rubens Pussetti, Rubinho. Hoje nós temos aqui a esposa dele, a Thaís, e a Maitê. Filha, muito obrigado por prestigiar o evento de hoje. O Rubinho era muito desprendido, não era de Bertioga, então ele liberava a casa dele para fazer reunião. Pode ir multar, pode fazer o que quiser com a minha casa, mas era conhecida a Casa dos Três Arcos, na Tomé de Souza. Então ele não tinha esse problema, tinha diversas reuniões. Depois de todos os emancipadores da Comissão de Emancipação serem perseguidos, aí achou-se um local, que é o Rubinho. Ele não queria nem saber de nada, brigava, era batalhador, lutou, ajudou muito no processo de emancipação, e deixava a casa dele sempre à disposição. Isso é uma alegria muito grande. O seu esposo foi um cara batalhador, uma pessoa que lutou por ajudar na emancipação da cidade, não tinha problema com a casa. Então, a maioria das reuniões, a partir daí que o pessoal chegou a essa conclusão que vamos fazer um lugar neutro, ele sempre cedeu a casa dele para fazer as reuniões do processo de emancipação. Meus pais, Dinei e Irene, a minha mãe participou, na verdade era meu pai ser da comissão de emancipação,
mas ele era funcionário público de Santos e aqui era do distrito de Bertioga. Meu pai foi perseguido, nós estávamos aqui em Bertioga, compramos um terreno na praia de Indaiá para construir um hotel, ele veio para cá e trabalhava em Bertioga. Ele foi perseguido, foi transferido para Santos como fiscal de postura, tinha que acordar 5 horas da manhã e ir para Santos para trabalhar em Santos, estava aqui em Bertioga, ele foi perseguido para não dar continuidade no processo de emancipação junto com o grupo de emancipação. Então minha mãe acabou assumindo a secretaria da comissão de emancipação e continuou, ele foi perseguido diversas vezes na idade, teve diversas ameaças, mas ele manteve firme nesse processo de emancipação. Então é um orgulho muito grande, é a comissão do nosso amigo Vanderlei Dias Cordeiro, que tem o histórico todo do processo de emancipação, tem um livrinho, todas as etapas. Nosso professor Vanderlei, que todo desfile leva lá as bandeiras, e toda uma estrutura guardadinha, né, professor Vanderlei? Pessoal maravilhoso, junto com o Sérgio Pastore, constituinte, do constituinte, pelo Terecinha, a Celecinha, aliás, que era a seleção do 5, a gente, o vereador que encampou o trabalho de emancipação, o ex-vereador Atiel Pereira, também foi um cara entusiasta que lutou muito, apoiou muito, brigou e ajudou muito também no processo de emancipação. Então, a minha abertura agora, como é que estava? Não era para ser o presidente, fui pego de surpresa, o presidente. Carlos, como é que é agora para ser o presidente do Mundial? Começa a falar dos vereadores. Começa dos vereadores constituintes, fala dos Fui pego de surpresa, então não estou sei como é que é. Então, com a palavra, o vereador Carlos Sanetti. Gostaria de pedir, Vossa Excelência, combinar se o Adiel foi ex-vereador dessa casa também, e também faz parte do grupo de emancipadores, para compor a mesa também. Uma cadeira aqui. Ex-vereadora Adiel, por favor, fazer parte da mesa. Você que lutou, foi suplente, fomos suplentes diversas vezes, primeiro suplente diversas vezes, juntos. Com a palavra, vereador Sérgio Pastore, ex-vereador Sérgio Pastore, constituinte, para as suas considerações. Boa noite, senhores e senhoras. Senhor presidente, senhores vereadores, uma honra muito grande estar aqui. Hoje, realmente, uniformizado pela nossa conquista da emancipação. Essa camiseta faz 32 anos que existe e valeu a pena. Então, eu tenho certeza que aquela equipe foi formada para que nós lutássemos pela emancipação da nossa Bertioga, fez um trabalho muito bonito e onde saiu o Sr. Licuro, o Sr. Neira, hoje deve estar muito feliz lá em cima, sabe? E a mãe dele, e ter um vereador, um filho vereador representando a família na cidade, que com certeza ele ama demais. Quando o Nezinho colocou sobre as dificuldades que nós passávamos na época de Santos, realmente era terrível. Eu também tinha o comércio, a loja da elétrica, que foi a pioneira também em Bertioga, uma elétrica. E quantas vezes, vereadores, pessoal, nós vimos em Santos um talão de cheque que era do comércio, e eles não aceitavam o nosso talão de cheque em Bertioga. Isso porque nós éramos distrito ou bairro de Santos. Eles não aceitavam. No caso, minha esposa tinha que trocar o cheque no banco, sacar o dinheiro para poder pagar o que comprava em Santos, que nós no começo não tínhamos tão comércio quanto hoje. Isso era muito triste. Foi então quando formou-se essas 100 pessoas aqui no Hotel 27, depois de muitas reuniões, e realmente foi uma briga muito grande. Era um pequenininho contra um gigante de Santos. Mas eu acho assim, hoje eu digo assim, valeu a pena, sim, valeu a pena. Eu fiquei muito feliz. Eu não tinha vindo há
a estrutura da Câmara Municipal, quando foi mostrado, né, quando nós começamos a nossa primeira sessão, que era gravada, né, com a minha junto com a gente, o Gordo, o vereador Gordo, e os outros vereadores, Jair, Barreiro, Ney, Bolsonaro, muito bem colocado o nome dele, parabéns, que teve essa feliz ideia. Então, a gente hoje tem a consciência de que realmente valeu a pena todo esse sacrifício que nós e o povo de Bertioga que acreditou. Que nós lutamos contra um gigante pequenininho, mas nos unimos e fomos para cima dele. E conquistamos a nossa liberdade, a nossa vitória. E hoje eu vejo a Bertioga, como eu conheci Bertioga, que tinha uma rua asfaltada e eu vim para cá em 1974. Então hoje eu vejo Bertioga maravilhosa. A administração está de parabéns hoje, tanto a Câmara como o Executivo também. A transformação da nossa Bertioga, do que éramos e do que somos. E tenho certeza que em pouco tempo seremos muito mais, através do trabalho técnico que a Câmara está fazendo e que o Executivo também está fazendo. Então eu queria agradecer mais uma vez, presidente, de ter convidado e respeitado, como fui no jogo da Cerecim também, o qual eu fui o idealizador do projeto da criação da Cerecim, como também na época nós tínhamos uma banda, a gente tocava nos bairros, conscientizando as pessoas para votarem para a emancipação. Então, valeu a pena, muito obrigado a vocês por dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Sérgio, o vereador idealizador de batizar aqui o nosso plenário, José Carlos Bolsonaro, o nosso vice-prefeito Marcelo Vilares, teve uma grande ideia. Parabéns, Marcelo, realmente registrado já para a casa. O nome do vereador José Carlos Bolsonaro, constituinte. Parabéns. Com a palavra agora, vereador constituinte Antônio Rodrigues Filho, Caiçara, homem de grandes lutas, grandes trabalhos. Bom, boa noite a todos. Em nome do presidente Carlos, eu quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Em nome do Marcelo Vilares, cumprimento a todo o executivo municipal dessa cidade. Quero cumprimentar, dizer o meu contentamento de ver aqui hoje meu companheiro amigo Sérgio Pastore, meu companheiro amigo Antônio Jesus Henrique, mais conhecido como Gordo. Ninguém gosta de falar Antônio Jesus Henrique, fala o Gordo. Renatinho também, que esteve com a gente aqui na Câmara, né? Adiel, acho que não sei se nenhum vereador aqui não. Tá. Bom, eu fico muito contente de voltar nessa casa, nessa festividade. Vou dizer por que eu Delira que sempre está à frente dessa empreitada. 31 anos, e se a gente retornar o tempo e vai ver o que aconteceu, a luta que foi já falada por todos aqui presentes, então, descrita pelo meu amigo Sérgio Pastore, né? Eu quero também cumprimentar o professor que está gravando ele, nosso amigo Vanderlei, a história de Bertioga, que sabe tudo. E do meu contentamento é dizer que essa história não pode acabar, não pode apagar. E todos os anos que tem essa festividade do 19 de maio, da festa da cidade, contemplada com todos desfiles e cultura, enfim, chegando até essa data da Câmara Municipal para levantar mais uma vez e erguer a bandeira da emancipação política vista sobre Bertioga, isso nos dá muita honra. Por isso, Nereida, que eu digo que você tem que continuar, os outros vereadores dessa casa também tem que continuar com essa maneira de não esquecer aqueles que realmente nos representaram lá atrás, e eu faço parte também desse time, mas não sabem quanto que foi chegar aonde nós estamos hoje aqui, numa Câmara bem espaçosa, bonita, com espaço com vereadores,
Mas a luta foi muito árdua, a luta foi muito difícil. Muitos aqui descreveram que comerciantes eram sacrificados. Mas sacrificados por quê? Por uma ideologia que seria a emancipação política e administrativa da cidade. Cortar aquele cordão umbilical de Santos, deixar de ser distrito, ver a geração de emprego e valores dentro da nossa cidade. Então tudo isso nos engrandece, e todas as vezes que a gente encontra uma rodinha de amigos e que se fala alguma coisa a respeito da emancipação de Bertioga, a gente tem uma saudade muito grande e também ao mesmo tempo agradecer àqueles que estão aqui, àqueles que já foram, mas que lutaram muito pela nossa cidade. Não podemos esquecer do Marcelo, você tocou num assunto importante, que a gente não pode esquecer desse pessoal que hoje não está conosco, mas vão fazer parte sempre do nosso coração, porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui nesse momento. Então, parabéns à Câmara Municipal de Bertioga por mais esse evento, eu acho que tem que continuar. Parabéns a todos os emancipadores. Citaram aqui a família do Rubens, né? Eu tive a oportunidade de participar de reuniões com ele também. Eu acho que a história é isso, a história não pode ser apagada, a história tem que continuar. E as novas gerações que estão vindo vão continuar contando a nossa história. Mas eles precisam saber que a nossa história começou lá atrás, com pessoas sacrificando as suas vidas para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, parabéns, Bertioga. Bertioga está no caminho certo. Bertioga está se desenvolvendo, é uma cidade hoje pujante, uma cidade que realmente é respeitada, mas acima de tudo, a nossa população é merecedora de tudo que nós fizemos e mais um pouco, porque por eles que nós estamos aqui, e se não fosse eles, nós não estaríamos galgando hoje degraus mais acima do desenvolvimento da nossa cidade. Então, parabéns a todos e boa noite. Com a palavra agora, o vereador constituinte Antônio José Henriques, grande vereador desta casa, vereador constituinte, da tribuna para os caras. Boa noite a todos. Fico muito contente por essa homenagem. Quero agradecer ao presidente da casa, meus colegas vereadores constituintes, que começamos essa cidade, e a todos os vereadores aqui de hoje, e ao meu amigo também, o vereador comigo, que hoje é o vice-prefeito Marcelo Vilar. Mas eu tenho uma pessoa que iniciou junto comigo, que é o vereador Eduardo Pereira. E eu acho que ele tem muito mais a falar, porque ele iniciou junto comigo e que hoje ele é o vereador. Então, vereador, eu fico contente de hoje estar ao seu lado e iniciamos essa cidade junto. E eu gostaria, então, o senhor, como vereador hoje, ter a palavra. Muito obrigado e agradeço a todos. Passo a palavra, então, aos vereadores, dando continuidade ao nosso vereador Antônio José Henriques. Vereador Eduardo, você que não ia falar bastante? O presidente da Ilha. Um minutinho só, Carlos. Então, com a palavra, o nosso ex-vereador Ratiel Pereira. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sob a proteção de Deus, é uma satisfação muito grande de retornar a essa casa e fazer uso dessa tribuna para poder expressar os sentimentos que temos tido ao longo desses 31 anos. Eu, com 22 anos, eu ingressei junto com o pessoal da emancipação, a pedido do senhor Antônio Duarte, meu padrinho. Depois, posteriormente, conversamos com o senhor Dinheira, com a dona professora Irene Vaz Quinto Lira, não posso esquecer disso, jamais.
comecei, eu era mais novo, ex-militar do exército, tinha acabado de sair, e comecei a ajudar o pessoal mais idoso, porque todos já eram idosos naquela época. E me senti muito honrado, fazia as correrias, quando nós íamos à Assembleia Legislativa do Estado, percorria gabinetes de deputado para fazer a votação. Então, o fato que eu estava falando essa semana, que eu me recordo, junto ao deputado, ex-deputado, que já está em memória, Maurício Najib Najar, que ele foi o nosso autor do projeto de emancipação. E estava lá ao lado dele na Assembleia Legislativa do Estado, estava eu, Jerônimo Lobato, sou Duarte, e Jerônimo sentado comigo lá, e começamos a conversar. Então, são coisas que muitas pessoas não sabem. Às vezes, pessoas chegam ao município, através do governo, adquirem cargos, passam pela gente, não conhecem, mas no dia de hoje estou muito honrado de poder falar aqui na Câmara Municipal de Bertioga, onde eu tive assento aqui, ao lado de alguns ex-vereadores que estão aqui, vereadores como o Ney ainda está, e o meu companheiro do PR, o Tassiano, e eu quero dizer para vocês o seguinte, para mim, a maior honra de todas, vou falar para você, Macaco, você é filho daqui do Rio da Praia, é que a Câmara veio aqui para o Rio da Praia, sua casa ali, a minha casa aqui do lado, e hoje, tanto eu como você, e mais pessoas que chegaram, estão trabalhando pela cidade, e a cidade não pode parar, porque essa aqui é a nossa terra, nossa gente, nossa história e o nosso compromisso. Todos nós aqui, todos têm um compromisso de encaminhar a cidade nos trilhos certos. Seja vereador, seja assessor de vereador, seja assessoria do prefeito, seja o prefeito. Precisa continuar conduzindo a cidade nos trilhos certos. Pelo fato, está aqui, ó, hoje tem aqui os meus netos, estão aqui, vieram comigo. Ali meu filho Rodrigo, tal, o Rafael, que tem a esposa André, minha nora está ali, minha outra filha Letícia, os meus netos pequenos ali. Porque hoje nós temos que trabalhar para os nossos netos, para o futuro. Ney, você falou que era uma bagunça. Não, mas não era. É porque nós não tinha estrada para andar ali. Eu lembro que um dia de noite você disse, socorre, Ariel, socorre, o que foi, Ney? Preciso ir embora para casa, não consigo. Lembra disso, Ney? Pega a moto aqui, Ney, vai lá, tem que levar minha namorada embora, Diego. Vai lá, foi pela praia, voltou, fiquei esperando ele meia-noite. Uma maré tão alta e forte, mas isso aconteceu, isso faz parte da história. E a história não pode se apagar. Muito obrigado e vou repetir novamente. Bertioga, nossa terra, nossa gente, nossa história, o nosso compromisso. Muito obrigado e Deus te abençoe todos vocês. Só explicando a história que o Arthur falou, ele foi empolgado e ninguém vai entender. Na realidade, meus pais compraram um terreno em Indaiá e nós não tínhamos um hotel ainda. Eu morava em Santos e eu vinha para Bertioga. E tinha um problema da maré alta, e o único acesso é pela avenida, pela praia. Não tinha esquerda, não tinha Rio Santos. E eu tinha comprado um cavalo, a minha irmã gostava de cavalo, e tínhamos comprado conhecido o Adiel, que tinha diversos cavalos, o seu Jaime Pereira, saudoso seu Jaime Pereira, tinha uns cavalos, nós compramos os cavalos, eu conheci o Adiel. E eu estava vindo de Santos, e a maré estava muito alta, meu pai não poderia vir me buscar, eu tinha acabado de comprar um carro zerinho, ele ia voltar na praia, e falou assim, filho, volta para Santos e se vira. Mas era tarde, e não tinha mais ônibus em Santos, eu fiquei desesperado, eu poderia vir sozinho, mas estava com a minha namorada. Não sabia o que fazer. E me passa o Adiel com a namorada dele, toda perfumada, iam sair para a praia, ela toda sorridente. Não, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, eu estou aqui, não sei o que fazer, tenho que cuidar da maré alta, não tem carro para me buscar, não tem mais organização, não sei o que fazer. Ele chegou e falou assim, pegou a motinha dele, uma novinha lá, falou assim, pega essa moto, levou a namorada dele para a casa dele, você não vai sair hoje, levou ela, deixou na casa dele, pegou a moto, voltou, deixou a moto na minha mão, eu estava na frente da sorveteria do Berço, no ponto de ônibus, pode ir embora para sua casa de moto, se vira, depois você me entrega a moto. E eu consegui chegar na idade, demorei 2 horas para chegar na idade, porque a maré era muito alta, e a moto limpinha do Adiel, tentando ficar subindo
no Jundu, aí baixava a maré, eu andava mais um pouquinho, demorei 2 horas para chegar no Indaiá. Mas se não fosse a dia, na verdade, o coração dele, não sei se a namorada separou dele depois, porque ele deixou de namorada sabadão, ele deixou a namorada em casa e acabou me ajudando, né? Eu consegui chegar na minha casa graças ao Adiel, realmente, só registrando, apesar que ele falou no calor, não deu para entender direito. Com a palavra vereador Renato Faustino. Permissão aqui para falar do vereador. Tudo bem? Senhor presidente, primeiro, em nome do nosso presidente aqui, o Senado, quero cumprimentar todos os vereadores. Quero cumprimentar também os vereadores constituintes, né? Muito importante aqui para a nossa cidade. E vou ser bem rápido, né? Eu tive o prazer até, e talvez também, não tanto de ser a última administração, o último governo de Santos e Bertioga. Eu fui subprefeito, né, na gestão da prefeita Thelma de Souza, e fui vereador em Santos. Eu assumi a Câmara de Santos, né, e depois eu vim a ser vereador em Bertioga. Então eu fui subprefeito da cidade, né, pela prefeita Thelma, na época e também vereador em Santos. E foi bom, porque apesar de, eu digo que a história, às vezes ela muda alguma coisa de fantasia, ou a gente não sabe muito e acaba encaixando alguns pontos que não é tão a verdade. Eu até citei aí o vereador, se foi a independência do Brasil, foi mesmo como contada, né? Na margem do Rio Ipiranga. Mas aqui está meu professor Vanderlei, né? Que acompanhou toda a história da nossa cidade. E eu acho que se fosse outro governo, talvez fosse mais difícil a emancipação. Tá? Embora o pessoal fala que é prefeita, pôs barreira e tal, ela simplesmente falou: olha, eu não vou interferir, vocês lutem por isso. E eu lembro porque eu coloquei meu diploma na mesa dela e falei: prefeita, eu vou brigar pela emancipação, então eu peço que eu entregue o meu cargo. Ela falou: não, Renato, você vai.